Oi pessoal, aqui é Marcelo Amaral. Hoje nós vamos falar da primeira etapa do processo de planejamento estratégico marketing, que é a definição de premissas, né? O que são premissas? Se eu te perguntar, o que é uma premissa, né? Pode ser uma premissa da sua vida, uma premissa da maneira como você conduz as coisas, né? Então as premissas são aquelas cláusulas, vamos dizer assim, que não mudam, tanto da nossa forma de agir, também das empresas, né? Por exemplo, eu não posso, sei lá, ser um bailarino, porque é uma premissa ser leve, ser magro, né? Ter agilidade e tal, etc., coisa que eu não tenho tanto assim, né? Se eu quiser, por exemplo, realizar alguma atividade, escalar o Everest, por exemplo, também uma premissa que vai ser, tenha condição, né, treinamento, capacidade física para realizar isso. Então as empresas também têm suas premissas. E antes de fazer um plano, é muito importante a gente identificar quais são essas premissas, quer dizer, quais são aqueles valores ou limitações que a empresa, né, que a sua organização possui, que vão ser inerentes a esse plano, que são um ponto de partida desse plano, tá? E eu tenho aqui, né, eu organizo essas premissas aqui em 4 grupos, tá? Eu tenho as premissas que eu chamo de estratégicas, eu tenho aquelas premissas que são as ditas operacionais, eu tenho as premissas financeiras e tenho as chamadas premissas legais e contratuais, né? Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Vamos falar primeiramente das premissas estratégicas. Então vamos imaginar que você está falando sei lá, de uma empresa de medicamentos. Então, você pode determinar como uma premissa estratégica, naquele plano que você está fazendo, de que a empresa vai estabelecer um plano de marketing, só que ela, como premissa estratégica, ela pretende não sair desse ramo de atividade, ou seja, ela não vai poder abrir uma empresa de tecnologia em outra área, ou ela não vai poder entrar no ramo de shopping centers, ou seja, ela vai ter que ficar circunscrita àquele negócio. Isso é uma premissa estratégica. E por que eu estou falando isso? Porque a princípio, gente, quando a gente está fazendo um plano estratégico, a gente deve ter a mente aberta, porque o crescimento ele pode vir, inclusive, de outros negócios dos quais a empresa pode atuar. Tá? É comum, por exemplo, empresas serem donas sei lá, de uma indústria de refrigerante e também ter uma operação de construção civil, uma construtora, por exemplo, ou terem, vamos dizer assim, um negócio no ramo de alimentos e ter um outro negócio no ramo de material de construção. Quer dizer, então os conglomerados, as organizações podem não ter limites, vamos dizer assim, em termos de tipos de negócio, e se for ter esse limite, essa premissa tem que ser estabelecida no início do plano, para que você não perca tempo, vamos dizer assim, desenvolvendo outros negócios. Tá? Eu trabalho, por exemplo, no ramo editorial, e lá nós temos uma premissa de que vamos dizer, os novos negócios ou as novas áreas, tá, dentro do nosso planejamento estratégico de marketing, tem que ter alguma sinergia com o negócio existente. Então, por exemplo, a gente publica livros, mas a gente também entrou no segmento de audiolivros, a gente entrou no segmento de cursos online, né, como esse aqui que você está assistindo. Quer dizer, são temas correlatos. Agora, a gente não vai, mesmo que seja talvez uma grande oportunidade, entrar no setor de fabricação, por exemplo, sei lá, de alimentos, ou ingressar, abrir uma factory ou coisa do tipo, tá? Ou seja, então na premissa ela exige uma sinergia com os negócios já existentes, coisa que em outros grupos empresariais pode não haver. Então a premissa estratégica, gente, ela é o delimitador, tá, das atividades que devem pautar o seu plano. Pode ser uma limitação, por exemplo, de área, de mercado atuar, né? Olha, gente, nós vamos fazer um plano, mas ele está circunscrito ao país, está circunscrito aqui ao nosso estado e coisas desse tipo, tá? Então você pode ter limites que são produto, limites do setor de atividade, limites de mercado geográfico, coisas dessa natureza, tá bom? Bem, premissas operacionais. As premissas operacionais, gente, estão ligadas a algumas questões práticas, né? Do tipo, eu tenho uma fábrica de automóveis, então uma premissa operacional que esse plano deve contemplar
uso dessa fábrica apenas. Nós não estamos dispostos nesse plano a vender tanto ou ter um crescimento que extrapole a capacidade produtiva da nossa indústria. Eu posso ter como uma premissa operacional também que a limitação de capacidade produtiva está circunscrita a um turno apenas, ou seja, eu vou fazer um plano que a minha empresa, considerando que ela vai funcionar somente durante 8 horas e não 24 ou 16 horas, como tem algumas indústrias que funcionam em 2 ou até 3 turnos, tá? Então essas premissas também vão ser condições operacionais, tá, que eu vou definir. Ou até eu posso colocar também, olha gente, eu também não tenho limitações operacionais, faz parte desse plano, se precisar construir fábrica, se precisar ampliar a capacidade produtiva, que assim seja. Então essas condições operacionais também devem ser analisadas. Se você estiver trabalhando com serviços, por exemplo, você também tem uma capacidade produtiva. Se você tem, por exemplo, um escritório de advocacia, você vai definir qual que é a capacidade produtiva desse escritório de advocacia. Está limitada a 2 advogados? Ou vocês estão dispostos a convidar outras pessoas para também atuar como advogados? Vocês estão dispostos a contratar freelancers para fazer o serviço e expandir então essa capacidade produtiva? Então é importante ser discutido antes essas limitações para que você possa então fazer um plano coerente, né, e consistente, levando em consideração esse desejo, essa premissa que é estabelecida aí pela alta administração da organização, ou pelo dono, enfim, né, a pessoa que está ali no comando. Eu tenho um outro tipo de premissa também, que é a premissa financeira. Tá? A premissa financeira, gente, ela envolve a disponibilidade de recursos que a empresa tem para executar esse projeto. Tá? Então, você vai ter, quando você está fazendo um plano estratégico de marketing, você tem ali uma perspectiva de faturamento da organização, do crescimento que ela pretende, do crescimento do mercado, que ativos você tem disponíveis. Então, é importante você definir essa limitação. Tá, Marcelo, não tem limite, por exemplo, imagino, voltando aí, né, um livro, se um livro vender 10 milhões de exemplares, ok, eu posso terceirizar essa impressão em várias partes do mundo e conseguir entregar, eu não tenho limite de capacidade produtiva, mas se tem um limite de capital, tá? Ou seja, para imprimir esses 10 milhões de livros, distribuir isso no mercado, eu vou gastar um dinheiro. Então, eu preciso definir quanto de capital tem disponível, ou de crédito junto aos bancos e outras entidades, para poder então investir nesse negócio. Então, sempre vai haver um limite financeiro, sempre vai haver a premissa financeira. Tá? Talvez você não enxergue hoje, mas você tem que tentar ver qual que é esse número, quais então que vão ser as limitações de orçamento, de investimento e inclusive de orçamento do seu próprio plano estratégico de marketing. Você execute as ações, né, e esse plano, esse projeto que você está elaborando. E por último, gente, eu tenho as premissas legais e contratuais, quer dizer, eu tenho que obedecer às leis, ou seja, quando eu estou fazendo um plano hoje de marketing, principalmente vamos dizer assim, o derretimento de algumas fronteiras em alguns segmentos, por exemplo, você tem produtos hoje que são vendidos, ou infoprodutos são vendidos por uma pessoa que usa uma plataforma americana, né, inclusive aqui na Udemy a gente faz isso, e que é vendido no mundo inteiro, quer dizer, mas ele segue quais leis, né? Então, se você é um instrutor que está dando curso nos Estados Unidos, você presta contas para o governo americano. Você está dando esse curso em outro país, como no Brasil, você presta conta para a Receita Federal no Brasil, enfim, você tem que se submeter à legislação. E quando nós estamos falando de marketing, você tem a legislação, além da legislação, vamos dizer assim, ligada à Receita Federal, e tributos, e impostos e tudo mais, você tem outras questões, né? Você tem questões de imagens, tem questões de direito autoral, você tem questões de publicidade, por exemplo, alguns segmentos como a medicina e a própria advocacia tem sérias restrições ao uso de propaganda, de comunicação, você tem uma série de coisas a serem cumpridas. Então eu preciso definir também aqui, a priori, antes de avançar no meu plano, quais são essas premissas, porque se eu tenho um plano que eu pretendo expandir,
de abrir, vamos supor, novas unidades em outros estados da federação, tá? Mas o seu gasto é 6 meses para poder registrar e abrir uma firma, conseguir, então, vamos dizer, uma licença do governo, isso tem que ser considerado, né? Se eu vou abrir uma loja, né, eu vou abrir uma rede de franquias e eu gasto 3 meses para conseguir, né, uma inscrição estadual, eu tenho que levar isso em consideração, né? Se você vai montar um empreendimento que envolve, por exemplo, uma construção, você vai precisar de uma licença ambiental, isso também tem que ser considerado, ou seja, você está submetido às leis do Estado e você vai ter que procurar saber quais dessas leis, se é vigilância sanitária, o que é, vão interferir, qual vai ser o impacto que você vai trazer então para o seu negócio, porque você vai ter um impacto no prazo de implantação e na execução do seu projeto, tá bom? Bem, então nós temos o que? Esse para casa aqui inicial, que é a definição das premissas, tá certo? Estratégicas, né, financeiras, operacionais e legais e contratuais, que você vai ter que fazer, tá, para poder começar então o seu plano. Então agora eu vou te convidar a fazer um exercício, que é ir lá no nosso template do planejamento estratégico do marketing, e você vai lá então definir as premissas do seu projeto, da sua organização, da sua empresa ou da empresa aí que você escolher para desenvolver esse exercício, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, então te aguardo na próxima aula.